Então, a gente falou nas aulas anteriores sobre tecido nervoso, né? E eu ressaltei que o tecido nervoso vai constituir o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pelo encéfalo, tronco, medula espinhal e parte do sistema fotorreceptor. E o periférico é formado por nervos e gânglios, que são agregados de células nervosas em diversas partes do nosso corpo. Então, esse esqueminha ajuda a gente a entender, né, o que é esse negócio de sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é o que está em todo o nosso corpo, né? Então, ele que vai receber os estímulos ambientais, né, como sons, cheiros, luz, né, sensações táteis, enfim, sabores, né? Essas sensações, esses estímulos, né, após percebidos, são levados do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, que vai processar. E a resposta vai voltar para o sistema nervoso periférico, tá? Para estimular glândulas ou músculos, né? E aí, assim, não vou aprofundar, né? Mas basicamente os componentes do sistema nervoso central, né? Seria o cérebro, que é dividido em telencéfalo, que é essa parte maior, cheia de dobrinha, e o diencéfalo, que é essa parte que está destacada em rosa. Temos o tronco cerebral, né, que vai ter o mesencéfalo, protuberância e bulbo raquidiano. Temos o cerebelo e a medula espinhal. Tudo isso faz parte do sistema nervoso central. Aí vimos alguns tipos de neurônios, falamos sobre a substância branca e substância cinzenta, né? Alguém lembra a diferença? Por que uma região é mais clara e outra mais escura? No cérebro, na medula. Alguém lembra? Mesmo a fresco, né? Mesmo sem coloração nenhuma, você vai ter uma região bem mais clara e uma região mais escurinha. A branca tem mais tecido adiposo. A branca vai ter mais bainha de mielina, né? Exatamente, tá? Então, essa parte branca é gordura, mas é a gordura da bainha de mielina, né? Então, na região da substância cinzenta vão se concentrar os corpos celulares, que é a região do núcleo do neurônio. E na região da substância branca vai ter mais predomínio dos axônios com suas bainhas de mielina. Como as bainhas de mielina, né, são claras por causa do predomínio de gordura nelas, então essa região vai ficar mais clara também sendo chamada de substância branca, massa branca, enfim. Certo? E aí eu ia falar para vocês rapidamente de alguns desses componentes, né, do sistema nervoso central. Então, falando um pouquinho do cerebelo, a gente não vai aprofundar, tá? Vocês vão ver um pouquinho disso em anatomia e fisiologia humana, mas também bem de leve, né? É interessante a gente conhecer um pouco mais do nosso corpo, mas o foco aqui é tecido, não os órgãos. E aí eu vou falar só um pouquinho, porque tem algumas diferenças nos tipos de células e tudo mais, só para fingir da gente entender, né? Onde é o quê. Então, o cerebelo é essa estruturinha aqui, ó, que tá próxima, né, ao cérebro e à medula, né? Tem 3 camadas, tá? Ele vai ter uma região chamada de camada molecular, que é uma região mais externa. Vai ter uma camada central, que tem os neurônios bem bonitões, bem grandes e bem ramificados, chamados de células de Purkinje. E vai ter uma camada chamada de granulosa, onde vai ter os menores neurônios do organismo, chamado de granulosa porque eles são tão pequenininhos que parecem uns pontinhos, uns grãozinhos, tá? Então, aqui é uma imagem do cerebelo, né, mostrando a substância branca dele, onde há o predomínio da mielina, a camada granulosa, ó, pequenos neurônios, as células de Purkinje, aqui não dá para ver bem, mas eu vou mostrar um aumento melhor, que são essas grandes aqui, e aqui a camada molecular. Aí ele está destacando também pia mater. Alguém já ouviu falar esse nome, pia mater? Pia mater, dura mater, aracnoide. Alguém já ouviu? São as meninges, tá?
E aqui ele destacou também um vaso sanguíneo, né, entrando aqui. Então, aqui um aumento maior, substância branca, camada granulosa, né, onde predominam esses neurônios pequenininhos, células de Purkinje, que são esses neurônios bem maiores, e essa camada molecular. Aqui, ó, um aumento, né, das células de Purkinje. Então, aqui é o corpo celular deles, né, onde fica o núcleo. Os dendritos se dividem em dois grandes ramos, que depois se dividem muito, né, parece uma árvore. Aqui é uma imagem de uma célula de Purkinje, né, tratada com corante fluorescente, dá para a gente ver bem a ramificação. Gente, olha o tanto de ramificação que esse neurônio tem, né? Parece, sei lá, uma raiz de árvore, né? Então, muitas e muitas e muitas ramificações. E é um neurônio bem grande, como eu falei. Aqui já é uma imagem da medula espinhal, certo? Ele está destacando algumas regiões. Então, vamos lá com calma, né? Ver cada uma dessas regiões. Aqui na letra A tem um canal que fica no interior da medula e que é preenchido com líquido, um líquido chamado cefalorraquidiano, certo? E esse canal ele vai ser revestido por células epiteliais. Essas células epiteliais são ciliadas e são chamadas de células ependimárias, tá? Então aqui nós temos as células ependimárias, né? Em volta aqui nessa região B, nós temos a massa cinzenta, ou substância cinzenta, onde vão estar os núcleos dos neurônios. E essa região aqui, ó, que parece... Você nota, né, a diferença, a composição. Essa região aqui é a substância branca, tá? Se você prestar bastante atenção, acho que dá para aumentar também quem está no celular, né, ampliar um pouquinho a imagem, você vê uma repetição de padrão. Uma bolinha cor-de-rosa circundada por uma região mais clara, né? Uma bolinha cor-de-rosa e uma região mais clara. A bolinha cor-de-rosa é o axônio. E a região mais clara é exatamente a bainha de mielina que fica em volta do axônio. Para a gente ter uma ideia melhor, basta lembrar de um lápis. Quando você olha a parte contrária da ponta, né, você vê no meio o grafite, circundado todo pela madeira do lápis. Então é bem parecido, né? No meio o axônio, circundado todo pela bainha de mielina. Então aqui ele só está destacando, né, a substância branca e a substância cinzenta, tá? A substância branca aqui, né, nessa região, e a substância cinzenta por aqui. Mostrando os neurônios, células da glia. Ó, aqui um aumento maior a gente percebe melhor, né? Substância branca e aqui substância cinzenta, dá para ver até ele destacou algumas regiões de núcleo dos neurônios, tá? Ó, com ampliação maior, né? Dá para ver o corpo do neurônio, né? O pericárdio, que é onde fica o núcleo, tá? Dá para ver também células da glia, né? Que são menorzinhas, em maior número. E aqui já é a substância branca, né? Então a gente percebe o padrão. Sempre vai ter o axônio no meio e a bainha de mielina em volta, né? Então sempre vai ter um pontinho corado, né? Em volta, circundado, na verdade, por uma região mais clara, tá? E tá destacando aqui também uma célula da glia, um núcleo de célula da glia. Ó, que outra imagem. Nessa primeira imagem, nós temos as duas coisas, a região cinzenta e a substância branca, cinzenta e branca, né? Na cinzenta, núcleo, nucleolo, tarará. Na branca, axônios e bainhas de mielina. Aqui, só a substância cinzenta, né? Só com os núcleos, células da glia e tal. E aqui também é substância cinzenta, né? Tá dando para ver núcleo. Deixa eu ver só qual é a diferença entre uma e outra. Substância cinzenta da medula espinhal, também substância cinzenta da medula espinhal, tá? E falando do cérebro, né? Como é que são os neurônios do cérebro? Então, eles têm um formato mais ou menos triangular. E aí, por isso, eles são chamados de neurônios piramidais.
né? Eles parecem lembra, né, o corpo celular, um triângulozinho, certo? Essas outras bolinhas todas são células da glia, núcleos, né, de células da glia. Ó, aqui é um neurônio piramidal gigante, tá? Dá pra ver bem, né? No núcleo, nucleolo, corpo celular. E aqui a imagem deles onde você dá para ver a silhueta, né? Todas as ramificações e tal desses neurônios piramidais e também de algumas células da glia. Além, né, da gente ter essas regiões no sistema nervoso central, a gente também vai ter camadas que vão proteger esse sistema, membranas, né, chamadas de meninges. Então, o sistema nervoso central é envolvido por membranas de tecido conjuntivo, as meninges, e são formadas por três camadas: dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Então, aqui nós temos imagens, né, ó, a pia mater, que é essa camadinha, tá? Aqui a aracnoide, né? E aqui já é substância branca. Aqui também, ó, aracnoide e pia mater. Aqui é na medula espinhal, mostrando as meninges. Ó, a dura mater, que é mais externa, que é essa camada aqui. O B é um espaço subdural, tá? Aqui nós temos a aracnoide, mais fininha, né? E aqui no D nós temos a pia mater. Aí ele está destacando também substância branca aqui, e aqui um feixe nervoso e um vaso sanguíneo. A estrutura das meninges, né? Então, como é que é? Os astrócitos formam um arcabouço ocupado pelos neurônios, e os prolongamentos dos astrócitos formam uma camada contínua envolvendo os vasos sanguíneos, o que contribui para a barreira hematoencefálica, né? Que é aquela barreira que não deixa passar a maioria, né, das bactérias, vírus, substâncias nocivas, não vai passar diretamente para os neurônios, né? Tem que passar pelo axônio, desculpem, pelos astrócitos primeiro. E aí é bem interessante essa imagem, ó, que ela está mostrando aqui as meninges, né, ó, pia mater aqui, desculpem. E aqui mostrando o vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo aqui, ó, esse capilar, a gente nem vê ele, né? Porque ele está todo coberto por prolongamentos dos astrócitos. Então, realmente, eles tampam o acesso ao vaso sanguíneo e se ligam ao neurônio. Então, o que vem do sangue passa pelo astrócito antes de chegar lá no neurônio, né? Essa barreira chamada de hematoencefálica. Então, isso tudo foi o sistema nervoso central. E agora falando um pouquinho do sistema nervoso periférico, né, que é o sistema nervoso mais difuso, espalhado nos nossos diversos órgãos, né, no corpo. Então, os componentes do sistema nervoso periférico são nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos, né, o que a gente sempre fala, né, nervo, não sei o que e tal, mas o que são esses nervos? Nada mais são do que feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. O tecido de sustentação dos nervos é constituído por uma camada fibrosa de tecido conjuntivo denso. E eles estabelecem comunicação entre os centros nervosos e os da sensibilidade, né, os receptores de estímulos, e os órgãos efetores, músculo, glândula, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, uma lâmina, né, de um nervo. Em A, aqui nós temos axônios mielinizados, a gente consegue ver aquele padrãozinho, né, o neurônio, o axônio e a bainha de mielina em volta, né, são vários juntos. Em B, ele está destacando uma camadinha de tecido conjuntivo que envolve cada um desses neurônios, que é o endoneuro, e a ponta da seta está destacando um tecido conjuntivo que envolve vários neurônios juntos, formando tipo um feixe de neurônio, que é chamado de perineuro, tá? Então, você vai tendo vários desses neurônios agrupados, né, por essas camadas conjuntivas, formando aí um nervo. Ó, aqui um aumento, né? Aqui é o axônio e a bainha de mielina. Aqui ele está destacando o perineuro, né, que é esse feixezinho que está juntando vários neurônios.
Aqui já são nervos amielínicos, eles não vão ter a bainha de mielina, né? Então a gente nota aqui que a gente não vai ver aquela região clara, né? Em volta dos axônios. E aqui um desenho esquemático mostrando toda essa estrutura. Então, a gente vê que realmente os nervos nada mais são do que feixes, né? Feixes de neurônios envoltos, claro, o neurônio não está sozinho, né? Solto no espaço. Eles ficam envoltos em grupos por camadas, né? Conjuntivas. Então, ó, indo da unidade menor para maior, nós vamos ter aqui um axônio, ele vai estar envolto pela bainha de mielina, que aqui no caso, como a gente está falando de sistema nervoso periférico, essa bainha de mielina é formada por qual célula? Quem lembra? Qual é a célula que compõe a bainha de mielina no sistema nervoso periférico? No central era o oligodendrócito, né? E no periférico, qual era? Não lembro, professor, mas é as células de Schwann, é? É essa mesma, viu? Exatamente. Então, são as células de Schwann, tá? Então, tá aqui ela, ó, bonitinha, toda enroladinha, né? Dá para ver até o núcleo dela, tá? Aqui é um neurônio com a sua bainha de mielina. Só que você não vai ter só um. Você vai ter um, dois, três, quatro, vários, certo? E aí, eles vão ser envolvidos, né, por uma membrana, tá? Cada um deles vai ser envolvido por uma membrana mais fininha, chamada de endoneuro, né, endointerna. E o grupinho deles, né, um feixe que eles formam, vão ser envolvidos por uma outra membrana que é o perineuro, tá? Que ele tá até colocou na imagem, né, como se estivesse descascando para a gente ver. E a gente vai ter uma membrana maior ainda por fora, ó, juntando vários desses feixes, né, desses grupinhos, que é o epineuro, né? E aí isso aqui é que é o nervo, ou seja, um conjunto, né, de vários neurônios, geralmente a parte mais do prolongamento do neurônio, com essas membranas que vão envolvendo, que vão protegendo e agrupando esses neurônios. Então, aqui temos uma imagem, para quem, né, ficou com dificuldade de entender onde é que isso está, a gente está no corpo inteiro. A gente tem nervos, né, e gânglios em várias regiões do corpo. Tanto é que aqui, ó, é um corte de língua, tá? Um corte de língua. Ele está destacando em A um feixe nervoso. Tá bem pequenininho, né? Mas só para a gente ver, ó. Temos um feixe nervoso aqui, né? E aqui nós temos um gânglio nervoso, tá? Aí ele destacou também músculo, né? Todo esse tecido mais rosa que é músculo, a língua é um tecido muito muscular. E esse tecido mais clarinho aqui, ó, é tecido adiposo, tá? Aí um aumento maior, né, da língua, mostrando melhor esse nervo e esse gânglio, tá? Ele tá destacando, inclusive, né, o epineuro, que é a membranazinha que está envolvendo esse grupo de prolongamentos, né, de neurônios. E aqui no gânglio, ele está destacando o corpo celular dos neurônios. Cada um desses é um neurônio, né, vai ter o seu núcleo, e aqui temos o corpo celular. Aqui uma outra imagem, né, não é desenho, imagem, de nervo mostrando essas camadas, tá? O epineuro, que envolve todo o nervo, o perineuro, que envolve alguns grupos, e o endoneuro, que envolve cada unidade. E aqui um corte transversal de dois nervos de pequeno diâmetro, né, onde a gente pode ver os núcleos das células de Schwann, que ele destacou aqui nas cabeças de seta, ó, aqui, tá, enroladinhas, e os axônios que estão destacados pela seta. Tá? Então, aqui o axônio, aqui temos outro, ó. E aqui nós temos nervos, só que esses nervos são fininhos, né? Não tem aquele monte de camada. Então, aqui nós temos um desenho esquemático mostrando, né, ó, esse processo que eu falei para vocês. Tanto temos no sistema nervoso periférico os neurônios que vão receber os estímulos, como esse neurônio aqui da pele,
como temos também os que vão responder, como esse neurônio aqui motor, né, que vai estimular músculo, tá? Então, alguma coisa acontece na pele, não sei, um aumento de temperatura ou uma pressão, essa estrutura aqui, né, ela vai ser sensível a isso, ela vai receber, isso vai passar pelos neurônios, né, vai chegar lá no sistema nervoso central, tá? E isso vai estimular, né, uma resposta que volta até o músculo, tá? Ah, aqui ele está destacando também os feixes, né, dos nervos. As várias unidadezinhas, né, juntas, e as várias camadas, né, endoneuro, perineuro e epineuro. Então, as fibras nervosas são constituídas por um axônio e suas bainhas envoltórias. Grupos de fibras nervosas formam os feixes, ou tratos do sistema nervoso central, e os nervos do sistema nervoso periférico. Todos os axônios do tecido nervoso adulto são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas, formadas por uma célula envoltória. Nas fibras periféricas, a célula envoltória é a célula de Schwann. No sistema nervoso central, são os oligodendrócitos. Então, a gente vê aqui, né, o neurônio, né, os dendritos, corpo celular, aqui o axônio. Na parte do sistema nervoso central, né, são os oligodendrócitos que formam a bainha de mielina. Já na parte do sistema nervoso periférico, quem vai formar essa bainha de mielina são as células de Schwann. Sensitivos, motores e nervos mistos, eu tinha colocado os sensitivos, os motores e os interneurônios, que eram os que podiam conectar, né? Às vezes o neurônio não é tão comprido para ir ou para voltar todo. Então, ele às vezes vai até uma parte do caminho e aí conecta com outro que chega até lá, né? Certo? Os axônios de pequeno diâmetro são envolvidos por uma única dobra da célula envoltória, constituindo as fibras nervosas amielínicas, tá? Então, a mielínica é o quê? Uma fibra que não tem a bainha de mielina. Então, ela ainda vai estar protegidinha pela célula, ela ainda vai dar uma abraçadinha no axônio, mas ela não vai se enrolar, né? Ela não vai fazer aquela bainha de mielina. Então, nos axônios mais calibrosos, a célula envoltória forma uma dobra enrolada em espiral em torno do axônio. Quanto mais calibroso, né, quanto maior o diâmetro, maior o número de voltas, né, proveniente dessa célula de revestimento. O conjunto desses envoltórios concêntricos é denominado de bainha de mielina. E as fibras são chamadas de fibras nervosas mielínicas ou mielinizadas. E aí, gente, o que a gente tem nessa imagem, hein? O que vocês conseguem ver aí? Tem neurônio? Sim. Que cor? Eu acho que é esse amarelinho aí, professora. Com um azulzinho no meio. Esse azulzinho, né? Os amarelinhos aqui são mais as células da glia. O neurônio está mais destacado em azul. É porque, como as células da glia cobrem parte dele, né? Aí ele está azul com amarelo. Mas é isso mesmo. Essas cor de rosa, alguém chutaria? Essas aqui, ó, cor de rosa. Quem são elas? Não? São as células epiteliais, né? Que envolvem aquele canal medular, que são as células ependimárias, tá? Então, elas aqui bonitinhas, né? Aí a gente vai ter o neurônio, que é azulzinho, tá? Essa aqui, gente, pequenininha e toda ramificada. Quem será que é essa? Essa aqui, ó. Pequenininha, ramificada. E aí? Começa com M. A senhora falou aula passada. Aí ia dizer que eram as mitocôndrias. Microglia, tá? Essas são as células de defesa, né? Certo? Microglia, muito bem. Aqui a gente tem os oligodendrócitos, né, que vão formar a bainha de mielina, então já sei que aqui é sistema nervoso central.
tá? Então, bainha de mielina aqui, né? E o que ele falou, quanto mais calibroso for esse axônio, né, esse neurônio, mais voltas vão ser dadas aqui na bainha de mielina, certo? E aí só falta a gente falar desse bonitão aqui, ó, que é o astrócito, certo? Ele vai se ligar aos vasos sanguíneos. Aí uma pergunta, cadê o vaso sanguíneo? Vocês estão vendo algum aí? Esses vermelhina, não? Não. Gente, o vaso sanguíneo tá aqui, ó. Mas ele tá tão cobertinho pelas projeções, pelos prolongamentos dos astrócitos, né? Os astrócitos tampam ele todinho com os pezinhos, que você não consegue nem distinguir, mas isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? E é isso que eu estava falando daquela barreira hematoencefálica. As meninges também ajudam, né? As membranas ajudam a proteger para que nem tudo, né? Nada que seja perigoso chegue ao cérebro e aos outros órgãos, né? Aos neurônios, quanto também os astrócitos, ó, eles tampam totalmente o vaso sanguíneo, né? E aí o que vai chegar no neurônio tem que passar do vaso sanguíneo para ele, pela membrana dele, e depois seguir para o neurônio, certo? Então, aqui mostrando melhor, né? Aqui já é uma célula de Schwann. Então, nós temos o axônio e a célula de Schwann enrolando várias vezes, formando aqui a bainha de mielina. Aqui mostrando o processo, né? Ó, axônio, célula de Schwann, ela dá uma voltinha, depois se enrola até formar a bainha de mielina. Fibras mielínicas. A mielina é formada por diversas camadas de membranas plasmáticas modificadas para ter uma quantidade maior de lipídio, por isso que ela é esbranquiçada, né, clara, porque ela tem muito lipídio, muita gordura, muito triglicerídeo. A bainha de mielina se interrompe em intervalos regulares, chamados de nódulos de Ranvier, que são recobertos por expansões laterais das células de Schwann, mas são mais fininhos, né, não isolam essa parte. Por causa da propriedade isolante da bainha de mielina, a onda de despolarização, ou seja, o impulso nervoso, né, salta diretamente de um nódulo de Ranvier para o próximo. Então, como ele não passa pela bainha de mielina, ele vai pulando de um nódulo de Ranvier para outro, sendo chamado assim de condução saltatória, o que acarreta no aumento da velocidade do impulso. Então, essas fibras mielínicas, né, os neurônios que têm bainha de mielina, eles são muito mais rápidos do que os neurônios menorzinhos, os neurônios que não têm a bainha de mielina, certo? Então, aqui uma imagem ó, mostrando o neurônio, as células de Schwann bonitinhas, e os nódulos de Ranvier, que são esses espaços onde a bainha de mielina não está isolando. Então, aqui despolariza, aqui não despolariza porque a gordura aqui presente é um isolante elétrico, então essa despolarização ela salta para cá. Então, ao invés de ela ter que caminhar todo o axônio, né, ela vai pulando daqui para cá, então vai muito mais rápido. Né? Então, aqui mostrando, simbolizando, né, a condução saltatória, tá? Tá simbolizado por um canguru, né, que pula bem rápido. E aqui mostrando quando acontece alguma lesão na bainha de mielina. A gente conversou sobre isso, né, na questão do Alzheimer e algumas outras doenças que acabam danificando essa bainha de mielina. E aí o impulso começa a se tornar mais lento, ou até mesmo a não passar mais, quando esse dano ocorre, tá? Então, aqui uma outra imagem, né, das fibras mielínicas. Essa região azulzinha do meio é o axônio e essa região amarela a bainha de mielina. Então, a gente vê que são várias camadas, né, de membrana. E aqui ele está mostrando a região do nódulo de Ranvier, ó, a região que não tem, né? Ainda tem um pedacinho de uma, um pedacinho da outra, mas é uma região que não tem a bainha de mielina enrolada. E aí, por isso, essa região vai ser capaz de conduzir o impulso nervoso. Aqui mais uma imagem do neurônio, nós temos destaque, né, para algumas coisas que a gente já viu, né? Corpo celular, mostrando o núcleo, Golgi, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, os vários dendritos, as sinapses, ó, as ligaçõezinhas, né, que estão chegando aqui para esse neurônio,
Ele fez até um aumento na sinapse, mostrando os neurotransmissores, os receptores de neurotransmissor. E aqui o axônio com as suas células de Schwann, né, formando aqui a bainha de mielina e os nódulos de Ranvier. Aqui já seria um oligodendrócito, né, já seria sistema nervoso central. E ele vai fazer o mesmo papel, né, formar as bainhas de mielina. As fibras amielínicas periféricas também são envolvidas pelas células de Schwann, mas nesse caso ela não enrola em espiral, ou seja, não forma bainha de mielina. Então esse de cima é um neurônio mielinizado, o axônio e as várias voltas, né? E aqui nós temos neurônios não mielinizados. Então a célula de Schwann abraça vários deles, mas é só uma voltinha, só para proteger, certo? Não, isso não isola, né, eletricamente. O impulso passa por todo o axônio. Mesma imagem parecida, né? Mostrando as várias voltas numa fibra mielínica. E aqui na mielínica só uma voltinha para, né, segurar, proteger aí esses neurônios. O acúmulo de neurônios localizados fora do sistema nervoso central recebe o nome de gânglios nervosos. E aí nessas regiões nós vamos ter neurônios também, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um músculo liso, eu acredito que aqui é sistema digestório, tá? Então toda essa parte aqui é músculo, certo? Músculo liso. E aqui ele destacou no retângulozinho um gânglio, certo? Um gânglio nervoso. Então, aqui a gente vai ter neurônios, tá? Aqui é no intestino grosso, né? Mostrando também esses gânglios, tá? Então, aqui nós vamos ter os neurônios nessa região. Aqui um corte de gânglio nervoso, ele está destacando, inclusive, né, tecido conjuntivo aqui revestindo. Nós temos alguns neurônios esféricos, aqui os asteriscos. Desculpem, os asteriscos aqui, esses grandões, tá? Neurônios esféricos, né? Temos o núcleo de algumas células satélites, que ele está mostrando por aqui, né? E fibras colágenas. Desculpem, núcleo de células satélites e fibras colágenas, tá? Então, todos esses aqui maiorzinhos são neurônios, certo? Então, aqui é um gânglio. Aqui já é um gânglio na parede do intestino delgado, né? E ele está apontando aqui dois corpos celulares, um aqui e outro aqui. Dá para ver núcleo, nucleolo, tá? Então, aqui é tecido nervoso. No meio do intestino. É isso aí. Só para finalizar, né? Também vou falar, não vou aprofundar, mas vou só falar sobre o sistema nervoso autônomo, tá? O que é algo autônomo, gente? O que significa essa palavra? Tipo assim, por conta própria. Ótima definição. Por conta própria, né? Então, o que é o sistema nervoso autônomo? É o sistema nervoso que trabalha por conta própria. Ele se autorregula, a gente não interfere nele, né? Então, por exemplo, eu estou mexendo as mãos aqui porque eu estou comandando, eu estou interferindo, né? É minha vontade. Mas eu não estou interferindo no meu estômago, né? Ele está lá digerindo o almoço por conta própria dele. Então, isso faz parte do sistema nervoso autônomo, é regulado pelo sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo relaciona-se com o controle principalmente de musculatura lisa, né? A gente vai ver os tipos de músculo, a gente vai ver que tem o esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. E o músculo liso a gente não controla, tá? Então, a gente não controla o funcionamento de intestino, tuba uterina levando óvulo, o pulmão aqui funcionando, tá? Distendendo, a gente não controla nada disso. Então, vai ser o sistema nervoso autônomo que vai ser responsável por isso, vai modular o ritmo cardíaco, secreção de glândulas, atividade do sistema digestivo, respiratório. Sua função é ajustar certas atividades do organismo a fim de manter a constância do meio interno, né? Manter o equilíbrio, a homeostase.
sistema nervoso autônomo é formado por duas partes, o sistema simpático e o parasimpático. E esses dois são contrários, né? O simpático relaxa, o parasimpático faz o contrário. Um faz suar, o outro para de suar. Então, sempre um estimula, e aí, para desfazer, você tem que estimular o outro para ele poder desfazer. Né? Então, eles estão sempre nesse equilíbrio entre um e outro. Aqui é só uma imagem, eu sei que está bem pequenininha, né? Mas é só uma imagem ilustrativa do livro, só para terminar, ele está mostrando algumas estruturas, ó, olho, glândula lacrimal, glândula submandibular, sublingual, coração, laringe, brônquios, pulmão, estômago, intestino, vasos sanguíneos, fígado, vesícula, pâncreas, rins, intestino grosso, bexiga, reto, órgãos sexuais e genitais, e todos eles aqui fazem parte do sistema nervoso autônomo, né? São coisas que se autorregulam, a gente não consegue comandar, tá? Então era isso, gente. Agradeço pela atenção. Vou parar aqui a gravação.